Fala turma, bom dia. Pessoal que está nos assistindo ao vivo aqui no Instagram, bom dia a todos. Pessoal que está nos assistindo no YouTube, a turma aqui da plataforma Além do Diploma também, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade, gente, ao nosso tema da semana. Tá? Nós estamos falando sobre como você organizar um cronograma de estudo eficaz que te proporcione aí alcançar as tuas metas, seja essa sua meta um concurso público ou mesmo o desenvolvimento de uma habilidade profissional, como nós já tratamos e falamos bastante na live de ontem. Então praticamente esses são os públicos que nos procuram, Esse é a persona de quem está aqui, de quem nos acompanha, justamente no sentido de tentar buscar uma orientação para estudar para um concurso público ou mesmo para o seu desenvolvimento pessoal. Então, vamos dar início aqui. Hoje, gente, nós vamos falar sobre metas, tá? Como você estruturar e organizar aqui o seu cronograma e que esse cronograma esteja alinhado com as suas metas pessoais aí de longo, médio e curto prazo. E para iniciar, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a importância de definir essas metas de longo prazo. A gente vai começar por metas de longo prazo e depois vamos dar sequência com as demais. Então, Anderson, como são essas metas de longo prazo? Vamos lá, vamos trazer os exemplos aqui, vamos iniciar conversando sobre isso. Se você está se preparando para um concurso público, por exemplo, a sua aprovação no concurso público, ela é uma meta de longo prazo. E eu posso te trazer isso como um exemplo, porque você vai começar a estudar para um concurso público, você não vai passar amanhã. Você não vai passar no próximo mês e você não vai passar provavelmente no próximo ano. Tá? Anderson, isso é muito desmotivante, mas é uma realidade que você precisa ter e você precisa trazer para a sua consciência no momento em que você define metas de longo prazo. Tá? Essas metas de longo prazo, como o exemplo de eu pretendo iniciar um planejamento, eu pretendo iniciar os meus estudos para, no longo prazo, lá na frente, eu ser aprovado em um concurso público. É um exemplo. Ou eu pretendo iniciar o meu planejamento, os meus estudos para trabalhar com marketing digital. Então eu preciso entender sobre tráfego, eu preciso entender sobre vendas no digital, posicionamento, enfim, tá? Estou trazendo 2 exemplos aqui de quem busca estudar e se desenvolver para alguma coisa, tá? Então, quando você estabelece essas metas de longo prazo, e é necessário que você tenha uma meta de longo prazo, essa meta de longo prazo ela vai te dar uma direção, vai trazer um sentido, vai trazer um propósito para você. Porque você está em busca daquele patamar maior, em busca de alcançar o que para você naquele momento é algo superior, é um objetivo superior, é aquele objetivo que você, aquele ponto, pico da montanha que você quer galgar, quer chegar lá. Então, as metas de longo prazo é aí o primeiro ponto. Quem ainda não pegou, pega papel e caneta, quiser anotar, ou então abre aí no seu computador, quem estiver assistindo no celular. Se está no tablet, joga nas notas e anota. Tá? Anota, você não precisa colocar ipsis literis o que eu estou falando, mas anota
aí aquele feedback que vem, aquele insight que você teve, tá? Então a meta de longo prazo ela vai te trazer primeiro o quê? Visão e direção, certo? Ela vai te trazer primeiro uma visão e uma direção. Que visão é essa, Anderson? Se eu estou estudando para concurso, qual é a minha visão? É lá na frente ser aprovado nesse concurso, ter uma estabilidade profissional, ter uma estabilidade financeira, ter, por exemplo, uma liberdade para organizar minha vida, minhas férias, o meu horário de trabalho, a minha rotina de acordo com aquele trabalho que eu tenho, organizar a minha vida, por exemplo, financeira de acordo com os ganhos que eu tenho. Então, isso é uma visão que você está tendo. E essa visão e essa direção que você tem com uma meta de longo prazo vai te orientar no teu planejamento no longo prazo e também vai te ajudar aí na tua tomada de decisões nesse período. E esse para mim é um dos pontos mais importantes quando você estabelece uma meta de longo prazo. É a consciência e a ajuda na tomada de decisões. Porque aí, sempre trazendo um exemplo, se você está se preparando para um concurso público, e como eu te disse, você não vai ser aprovado amanhã, nem depois de amanhã, nem no próximo mês, e talvez nem no próximo ano, a depender do nível do concurso, da complexidade do cargo a qual você está se submetendo. Mas nesse período, esse período de preparação vai ser um período de provação. É um deserto realmente que você passa e durante essa provação, algumas situações irão se colocar diante de você para que você tome decisões. Mas se você estiver muito firme no que você quer, naquela meta de longo prazo, se você quer alcançar e chegar lá, e você tem essa consciência, isso vai te ajudar a tomar as decisões certas nesse caminho. E aí, a turma do direito que se prepara para concursos, e aí vamos manter aqui na carreira jurídica, e são concursos ao qual você se prepara ali 1 ano, 2, 3, 4, enfim, às vezes a depender da sua base na faculdade, você vai levar um tempo se preparando para aquele concurso, que tem um cargo, uma complexidade maior na prova. Durante esse período vão aparecer oportunidades, e aí oportunidades para você ganhar dinheiro, mais dinheiro. Se você está advogando, você começa a receber cada vez mais propostas à medida que entrega um trabalho melhor. Se você é professor nesse período, vão começar a surgir oportunidades para que você pegue mais disciplina, trabalhe mais, tenha mais carga horária. Se você é um estudante profissional, vão surgir oportunidades para que você, de trabalho, nas mais diversas áreas. E aí, você quando tem essa orientação e essa direção, essa meta no longo prazo, isso vai te ajudar a tomar as decisões certas. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu estudava para concurso, eu recebia inúmeras propostas para advogar, certo? Naquele momento, a minha advocacia, ela era uma advocacia para obter a prática jurídica. Não era nem uma advocacia para o meu sustento, era uma advocacia para prática jurídica. E hora ou outra aparecia uma oportunidade para que eu pudesse advogar e ganhar dinheiro, só que eu precisaria abrir mão de um tempo de estudo. E aquilo me causava medo, né? Me causava um certo receio de me acostumar com aquela situação e não conseguir retomar ou mesmo conciliar com aquela rotina de estudo que eu tinha estabelecido para mim e que aquilo pudesse atrapalhar o meu planejamento no longo prazo. Então a minha decisão sempre era no sentido de negar. E olha que muitas vezes eu era influenciado por pessoas ao redor, familiares, que diziam, não, vai, é só essa vez, vai, é só essa vez, vai, é só essa vez. Mas eu tinha um receio, eu tinha um medo e eu me conhecia um pouco, em tese, a gente, né, a gente vai desenvolvendo aí um pouco de autoconhecimento ao longo da vida. Naquele momento eu tinha consciência de que se eu aceitasse, aquilo poderia me atrapalhar. Recordo de uma outra situação também que quando eu comecei a ministrar algumas aulas, eu já estava sendo aprovado em alguns concursos
E quando eu comecei a ministrar algumas aulas, eu queria ministrar aulas sobre as matérias as quais eu estudava no dia a dia e as matérias que cairiam na minha prova de concurso. Então, também não era era um trabalho que, óbvio, me dava um retorno financeiro mínimo ali naquele momento, só para a minha manutenção, mas me ajudava a me desenvolver um pouco mais para que eu pudesse. Eu ia fazer prova oral, então eu tinha esse interesse de ensinar para me desenvolver o raciocínio, para que eu pudesse, né, fazer melhor as minhas provas. E naquele momento, por exemplo, me foi ofertado lá atrás disciplinas, por exemplo, como direito empresarial, internacional, direito ambiental, agrário, e aquilo me tiraria totalmente do foco a qual eu estava inserido naquele momento. Enquanto eu me preparava para provas orais em que eu seria cobrado, por exemplo, penal, processo penal, constitucional administrativo, civil e processo civil, eleitoral, eu estava sendo levado para um outro lado, recebendo convite para um outro lado. Então, naquele momento, eu também tive essa consciência e essa tomada de decisão de não ir por um outro caminho que pudesse me tirar ali da minha rota, me tirar da minha meta, do caminho que seria, no caso, minha meta de longo prazo. Então eu conheço diversos colegas, semanalmente, gente, a gente está conversando aqui às quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem um bate-papo com estudantes, na verdade com profissionais do direito, sobre carreira, vida, estudos, e não é um bate-papo sobre direito, é um bate-papo sobre as dificuldades, o desenvolvimento da carreira e as tomadas de decisões ao longo do processo. Aí, então, nós temos conversado com magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos e tem sido nós temos tido muito êxito e um retorno de quem está assistindo. E não são poucos, vários desses colegas que participaram desse projeto do Estudo Cash, eles relataram que em um momento de quando eles se preparavam para concursos públicos e eles tiveram que conciliar, só silenciar aqui esse computador, eles tiveram que conciliar a advocacia com o estudo sempre foi a prioridade, porque era a meta de longo prazo, porque ele desejava ser concursado e queria ser aprovado em um concurso, mas a advocacia ele estabelecia limites de ganho e limites de quantidade de trabalho. Então, quando começavam a surgir muitas e muitas oportunidades, eles começaram a aprender a dizer não para aquele caminho que te tirava do propósito maior, que era a aprovação lá na frente. Então é preciso um pouco de consciência, de autoconsciência, né, de autoconhecimento, para que você saiba se desviar desses caminhos e dessas oportunidades que por vezes vão aparecer no seu processo aí de estudo e busca pelo conhecimento. E você ter essa meta de longo prazo, uma meta maior, é uma meta que vai te orientar aí na tua tomada de decisão e no teu planejamento, ok? Um segundo ponto, e outra coisa importante, outro ponto importante quando você estabelece uma meta de longo prazo é a manutenção da tua motivação e da tua persistência. Porque, como eu disse, durante esse caminho, você vai encontrar e vai se deparar com inúmeros desafios, onde por vezes você não tem maturidade, você não está preparado para dizer os nãos na hora certa para aquelas pessoas que vão te fazer propostas. E sem contar que, por exemplo, o concurseiro, durante esse período, ele vai se deparar isso é natural que vai acontecer com ele vai ter reprovações. Situações onde ele vai se sentir inferior, situações onde ele, por vezes, talvez se sinta até rejeitado, situações onde, por vezes, rejeitado quando eu falo no convívio social, porque ele é alguém que está ali se preparando para algo, parece que é alguém que não tem vida, que não tem trabalho, que não tem uma perspectiva de futuro. Ele vai ser reprovado em testes e aquelas reprovações, elas alimentam
aquele outro, um outro lado nosso que quer seguir por um outro caminho. E quando você tem a meta de longo prazo, aquela meta de longo prazo, quando você está olhando lá na frente, ela te traz aí, ela te fornece um motivo para que você continue persistindo e te traz uma motivação para que você não desista de perseguir aquele caminho. Ah, Anderson, então eu vou sempre me sentir motivado? Cara, isso não existe, né? Primeiramente, isso não existe. Para você permanecer nesse processo, você tem muito mais que treinar seu cérebro para fazer o que precisa ser feito do que acordar todos os dias. Ah, hoje eu estou me sentindo extremamente motivado para passar o dia lendo a Constituição Federal. Isso não existe. Você vai ler a Constituição Federal várias e várias vezes no longo desse processo, porque você precisa ler. Não é porque você sente o prazer de ler. Talvez em alguns momentos você vá sentir esse prazer. Tô relendo aqui, tô lembrando de tudo. Isso em alguns momentos vai acontecer, mas não é uma situação prazerosa. Antes você está dizendo que em um momento algum eu vou estudar com prazer, não estou dizendo isso. Você vai ter momentos de prazer no estudo, porque você vai ver, principalmente quando o estudo começa a progredir e você começa a entender cada vez mais e a fixar cada vez mais e até conseguir explicar aquele tema. Isso te motiva, mas não é uma motivação, uma energia diária, não é aquela animação que eu tenho diariamente que vai me manter nesse caminho. Eu olhar para a meta de longo prazo, ela me motiva, mas eu preciso ter a consciência, primeiro, que eu não sou menino, tá? Porque ficar só fazendo o que gosta todo dia é coisa para criança. Eu acredito que quem está aqui e quem está assistindo é alguém que busca objetivos maiores de longo prazo. Então, você precisa fazer e treinar, isso é neurociência pura. Você precisa treinar o seu cérebro para fazer o que precisa ser feito, independente da motivação diária, independente da sua vontade naquele dia. Mas aqui a meta de longo prazo, ela te ajuda aí nesse processo de motivação e de persistência. O terceiro ponto, para quem está anotando, tá? Primeiro ponto, visão e direção. Segundo ponto, motivação e persistência. Um terceiro ponto é o foco e a priorização, tá, gente? Foco e priorização. Quando você tem a meta de longo prazo, fica mais fácil você colocar foco no que você está fazendo. Lembra, na aula de ontem eu falei, quando o planejamento gera foco. Nós estamos falando sobre planejamento de uma rotina de estudos, planejamento de um cronograma de estudos que seja personalizado e adequado a você. Não estou te entregando nenhum cronograma pronto, nenhuma fórmula mágica. Estou trazendo apenas as diretrizes para que você, dentro da sua estratégia, de acordo com a sua situação, você possa montar o seu próprio cronograma que se alinhe aos seus objetivos e o que você está buscando. Então, quando você tem essa meta de longo prazo, essa meta te mantém mais focado no momento em que você está na preparação, no momento que você está estudando, e faz com que você priorize em vários momentos aquele seu estudo. O estudo ele vai ser a principal coisa do teu dia. Às vezes, eu tenho que sair para resolver uma coisa de casa. Calma, eu vou fazer depois que eu estudar. Eu tenho uma atividade física. Eu consigo estudar melhor depois da atividade ou eu prefiro fazer uma atividade no final do dia porque durante o dia a minha produtividade é maior no estudo. Eu vou optar por estudar no momento em que a minha produtividade é maior, no momento em que eu consigo render mais. Então, você recebeu um convite para algo, calma, posso aceitar? Eu vou ver se encaixa no meu momento de estudo. Então o estudo, a partir do momento que ele vira a tua prioridade, você começa a dar nãos para situações cotidianas e a sempre modelar o teu dia para que o estudo seja a tua principal atividade, tá?
É igual você tá, alguém que é um atleta, ele prepara o dia dele para que o treino dele seja a sua principal atividade do dia. Toda e qualquer outra atividade ela é secundária e vem após o treino. E se você está em um processo de preparação, principalmente para um concurso público, aquele seu estudo é a sua prioridade diária. Anderson, mas eu não estou me preparando para um concurso público. Eu estou me preparando e eu estou estudando para aprender, por exemplo, sobre oratória. Aí é um pouco mais leve, mas não faz com que você deixe de ter uma rotina diária de preparação. Você acha que vai desenvolver a sua oratória simplesmente lendo 1 hora por semana? Quanto mais você se expõe, quanto mais você intensifica o seu contato com aquela matéria, isso é que vai fazer com que você se desenvolva. Então, para desenvolver uma boa oratória, além de buscar os conhecimentos técnicos que você vai e as orientações através de um curso, da leitura de um livro, você vai precisar praticar. Você vai precisar talvez abrir, não precisa ser uma live, mas você pode abrir um vídeo e gravar falando para si, como se estivesse falando para outras pessoas, explicar temas, pegar temas e explicar, e trabalhar a entonação da voz, trabalhar a tua dicção. Eu, por exemplo, eu tenho ainda questões relacionadas à dicção, vícios verbais e de linguagem que eu comunico às vezes de forma errada, mas eu me treino para que eu possa entregar cada vez melhor. Então, assim, quando você tem essa meta de longo prazo, voltando aqui para o início, você consegue colocar mais foco e priorizar a busca por aquele objetivo como a sua principal atividade do dia e vai colocar o teu principal momento de energia do teu dia naquela atividade, tá? Então, até aqui tudo ok, o pessoal que está assistindo no YouTube, Instagram, plataforma Além do Diploma, só colocar um ok, se está gostando, curte, deixa seus comentários, o pessoal que está assistindo nas outras plataformas, compartilha com outras pessoas e vamos dar sequência aqui agora, gente, eu quero falar sobre, além de você ter essas metas de longo prazo, nós vamos falar um pouco sobre o desmembramento dessas metas de longo prazo em metas menores, tá? Em metas menores. E aqui sempre trazendo como eu vivi, na verdade, vivo os dois mundos, porque eu já tive um momento de preparação para concurso e vivo um momento há já alguns anos de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, meu estudo hoje ele não é um estudo para concurso, já foi. Hoje ele é um estudo que busca o desenvolvimento pessoal e profissional e de habilidades, né? Por isso que eu gosto de falar sempre com essas duas orientações. Mas o desmembramento de metas de longo prazo em metas de curto prazo ou médio prazo, aqui mora o segredo da consistência. Porque, por exemplo, o concurseiro, o cara vai olhar lá para frente e vai dizer, cara, daqui a 4, 5 anos eu vou passar e eu vou ser aprovado em um concurso, ou daqui a 2, daqui a 3, daqui a 1. Aí, como eu disse, dependendo sempre da complexidade, do grau, do nível do concurso que você está se submetendo. Você não vai ficar, aquele longo prazo não vai te manter motivado diariamente, como eu disse. A questão da motivação é uma questão também muito interna, onde você tem que ter consciência de que nem sempre você vai estar naquele estado que te permite estar em êxtase em busca do conhecimento. Mas quando você cria essa estratégia de desmembrar em prazos mais curtos as suas metas, isso faz com que você consiga manter um certo progresso e monitoramento do que você vem estudando e de como você vem se preparando, ao mesmo tempo que vai te ajudar ali a criar cronogramas mensais, cronogramas diários. E aí nós vamos trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então vamos lá. Desmembramento em metas menores, nós vamos falar sobre isso agora. De definição de metas de curto e médio prazo.
ok? Um exemplo, você está estudando para... Isso é um erro na minha língua, eu fico todo tempo falando, um exemplo, se eu repito isso várias vezes. Você está se preparando para um concurso de carreira jurídica, concurso do Ministério Público, por exemplo, estava me preparando para promotor de justiça. Então eu tenho disciplinas que são altamente complexas, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional e administrativo. Para eu terminar uma matéria por exemplo, um edital de direito com todo o conteúdo de direito constitucional, eu não vou levar menos que alguns meses, a não ser que eu só estude dentro desses meses direito constitucional. Se eu só estudar isso, eu vou terminar num prazo menor. Mas quando você está se preparando, você nunca fica estudando uma única disciplina, você vai intercalando com outras disciplinas. E para que eu possa quebrar essas metas maiores e menores, eu posso estabelecer, olha, eu estou estudando direito constitucional. Aqui dentro do direito constitucional, a minha meta é terminar o tema controle de constitucionalidade. Um exemplo. Então, ali eu já quebrei, a minha meta maior a meta de longo prazo é ser aprovado no concurso. Uma meta média, ou vou dizer assim, uma intermediária, eu consegui terminar todo o conteúdo de cada disciplina de um edital, por exemplo, para Ministério Público ou para a magistratura. Uma meta menor ainda é eu terminar aquela disciplina específica. Então a gente está falando de direito constitucional. E uma meta ainda menor é eu terminar aquele tema daquela meta. E aí eu trouxe o exemplo de controle de constitucionalidade. Então, em quanto tempo eu vou estudar controle de constitucionalidade? Então eu vou colocar aqui 3 dias para eu ler um conteúdo de um livro, ou para que eu possa terminar as aulas sobre aquele tema, revisar as minhas anotações e resolver questões. Eu estou estabelecendo uma meta mais curta para que eu possa concluir aquele tema. Esse estabelecimento de metas mais curtas, à medida que você vai cumprindo, você vai mantendo ali, você vai conseguindo incorporar ali uma motivação para que você passe para a próxima fase. Opa, eu terminei controle de constitucionalidade no constitucional. Risquei um ponto lá do meu edital. Anotei lá na minha organização e no meu planejamento que eu já concluí essa matéria. Tem gente que eu gostava de riscar edital, que imprime e risca. Hoje, se você tem ele em PDF, você vai lá e pode colocar um vermelhinho, um verdinho lá que você já concluiu. E você vai, aí ao longo desse processo, concluindo um ponto do edital, por exemplo, por cada matéria. Isso são metas de curto prazo e concluindo aquele ponto do edital de cada matéria. Opa, eu concluí esse ponto, eu revisei esse ponto, eu fiz exercícios práticos desse ponto. Eu vou para um outro ponto. Então, você vai ali estabelecendo aquelas metas. Uma outra meta muito comum, olha, eu preciso ler a lei seca. Estou estudando direito constitucional, preciso ler a Constituição. Ou essa semana eu vou ler o capítulo, os artigos 1 até o 14. Ali 14, na verdade até o 17, antes de você iniciar a organização do Estado. Vou começar lá no primeiro, princípios fundamentais, direitos políticos. Vou até lá o 17, essa semana eu tenho que concluir. Então você termina a semana, você concluiu aquilo ali, revisou, fez exercícios. Foi uma meta. E aí você consegue ter essas metas de curto prazo para que você possa se manter motivado e persistindo aí nesse processo, que é um processo mais demorado e mais longo. E aí essas metas de curto prazo, elas permitem que como você tem uma meta maior no longo prazo, essas metas de curto prazo vão permitindo que você vá mensurando o seu avanço. Você comece a mensurar, quantificar o avanço. Opa, vai passando semana por semana, você está riscando o conteúdo. Semana por semana você está riscando o conteúdo, está treinando questões. E você começa a verificar, e aí um outro exemplo de meta, olha, eu terminei, já concluí, por exemplo, todo um edital
de Ministério Público aqui da disciplina de Constitucional. Então, minha meta é fazer questões, fazer 10 questões e tentar acertar metade. Depois, eu preciso acertar pelo menos 60%, 70%, 80%. E aí você vai se submetendo a cada vez mais testes ali, simulados, para que você possa ir sempre buscando aumentar o seu nível de acertos, né, naquelas provas. Uma outra meta muito comum, olha, eu vou fazer um simulado, uma prova, um domingo por mês. Então você faz um domingo por mês, depois durante um ano são 12. Então são metas de curto prazo que vão te ajudando aí na adaptação, na motivação e no controle, né? Você manter um controle ali do conteúdo que você está se preparando e vai identificando seus pontos fortes, seus pontos fracos e fazendo ajustes ali no processo. Fazendo ajustes de que, opa, nessa matéria eu não entendi bem, não estou indo bem nas provas, aqui eu preciso intensificar. Opa, essa matéria eu estou legal, então não é que eu vá deixar de estudar, eu vou diminuir o tempo dela e intensificar outra. Então isso é importante aí para metas de curto prazo, tá, gente? E essas metas de curto prazo vão te ajudar a manter planejamentos mais curtos também. Um planejamento diário. Hoje eu preciso ler tantos artigos da Constituição, revisar meu caderno da aula de direito penal sobre princípios do direito penal e eu preciso resolver questões de direito civil da parte geral. Tá? Anderson, você está falando aí só para o concurseiro, tá? Mas eu não estou nessa vibe. Tá? Você está estudando, por exemplo, sobre persuasão, tá? Só um exemplo. Você está lendo lá o livro do Armas da Persuasão. E você também vai estabelecer ali uma rotina, um tempo para acabar aquele livro. Eu quero ser um cara que quero entender muito sobre esse tema, não só pela aplicação prática, mas também porque eu quero ensinar sobre ele. Então você vai buscar cursos e livros. Você vai precisar estabelecer um prazo para acabar aqueles livros ou encerrar aquele curso. E aí, da mesma forma que a sua meta de longo prazo é ser um cara, por exemplo, vou montar um curso de persuasão, então eu preciso adquirir o conhecimento para isso. Eu quero entrar no digital para falar sobre isso, então vou adquirir conhecimento para isso. Você vai ali tendo uma rotina diária, buscando, fazendo exercícios e aplicando no dia a dia já aquelas técnicas que você está aprendendo para que você possa lá na frente criar autoridade para lançar aí, por exemplo, seu próprio produto sobre o tema. Seguindo, então nós falamos sobre o planejamento semanal, planejamento diário, tá? Se alguém tiver perdido, me avisa, porque eu volto aqui e reviso. Algumas estratégias, gente, para você fazer ajustes e adaptações aí ao longo desse processo, tá? Quando você tem metas no longo, médio e curto prazo, você consegue o estabelecimento de metas te ajuda a ter um planejamento e esse planejamento e organização vai te ajudar a estar sempre fazendo uma revisão regular de tudo que você está vendo. O exemplo que eu citei lá do edital, você vai riscando, 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 ou você vai anotando na sua agenda o que foi estudado, anotando o que já foi revisado. Se você faz provas de concursos anteriores, você vai anotando as provas que você já fez, quantas questões você já fez da disciplina X e quantas, por exemplo, ainda vai ser necessário você fazer até você chegar em um nível que vai te ajudar a ser aprovado depois numa prova. E esse processo vai exigir que você tenha também flexibilidade, porque embora você tenha um planejamento no longo prazo, um planejamento semanal, diário, em algum momento alguma coisa vai acontecer que não vai te permitir concluir aquele planejamento naquele dia. Embora você tenha a motivação, embora você tenha a disciplina, embora você seja alguém dedicado, persistente e que prioriza aquele seu estudo, aquele seu planejamento diariamente, em algum momento
alguma intercorrência, algum imprevisto vai acontecer que pode te impedir de concluir aquele planejamento, seja naquela semana, seja naquele dia ou naquele mês. E aí, gente, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não tem equilíbrio emocional e para lidar com imprevistos. Então, os imprevistos, para quem não tem, quando ele chega, ele te tira do eixo completamente. Você começa a querer correr para, por exemplo, correr contra o tempo para equilibrar o dia que você perdeu, equilibrar por vezes a semana que você perdeu e equilibrar, por exemplo, o planejamento mensal que você não vai conseguir cumprir. E aí você começa a atropelar, por vezes, aquilo que precisava de uma atenção sua, de um foco no momento do estudo e do aprendizado. E no momento que você atropela isso, isso vai te atrapalhar muito mais do que você alongar o planejamento, tá? Então, se você vai estudar com pressa, só para, no final daquele mês, bater na mesa e dizer eu cumpri um mês, você vai ter muito mais prejuízo do que você alongar mais alguns dias para cumprir aquele planejamento. Tá? E eu não estou dizendo aqui para você estar sempre... A flexibilização não pode ser uma regra. Tá? Ela não pode ser a regra, ela precisa ser a exceção, mas você precisa ter essa consciência de que em diversos momentos é melhor acalmar a mente e levar mais alguns dias para terminar aquele conteúdo do que você querer apressar demais e fazer mal feito. Ah, Anderson, mas eu tenho um edital, eu tenho uma prova, então eu tenho que acabar. E aí você leva em consideração, pô, eu tenho mais tempo para estudar? Tenho. Será que eu consigo, naquele meu momento do domingo que eu teria, excepcionalmente nesse domingo eu consigo cancelar, priorizar isso aqui, já que eu perdi um dia na semana? Ok, isso é flexibilizar, né? Isso é flexibilizar, você está flexibilizando essas situações por um momento, porque lá na frente, ali a curto prazo, um mês, 2 meses, você tem uma prova. Aí isso sim você está flexibilizando, mas não, eu vou dentro das minhas, eu só tenho 2 horas por dia para estudar, 3 horas, dentro aquelas minhas 2, 3 horas, eu vou estudar o que eu estudaria em 2 dias. E aí, nisso você vai prejudicar o seu aprendizado, o seu conteúdo, e o prejuízo é muito maior do que você alongar mais alguns dias, tá? Então, se ficou claro, dá um ok aí, tá? Então, feedback, tá? É importante, gente, que você tenha um feedback ali contínuo. Anderson, quem é que vai me dar esse feedback? Você tem mentores, pessoas que estão te orientando nesse processo, pede a ele um retorno. Cara, como é que eu estou nessa minha organização, no meu planejamento? Como é que está aqui o meu nível? Você tem professores, às vezes você faz um cursinho, você participa de grupos. Hoje, na época, tinha sala de estudo. Hoje, as salas de estudo são virtuais. Você participa de grupos, você discute os assuntos com colegas que estão naquela mesma energia, na sua mesma vibe, estão se preparando para concurso também, você está discutindo com eles aqueles temas. Então é importante que você vá tendo esses feedbacks junto com as suas metas vão te ajudar a se manter ali mais persistente e contínuo, ok? Vamos lá, uma outra dica que eu tenho para vocês. Uso de ferramentas de planejamento, tá? Um exemplo aqui é o Trello, To-Do-List, dentre outras. Eu não vou te ensinar como usar ferramentas de planejamento, porque aí eu teria que jogar, espelhar elas aqui para mostrar isso para vocês. E eu confesso que não sou nenhum expert no uso de ferramentas de planejamento. Hoje eu estou usando o Trello com a minha equipe, que a gente está trabalhando aqui em alguns produtos. Mas eu não sou nenhum expert para te ensinar. Mas lá, se você colocar no YouTube, colocar
no Google, o que não falta são roteiros te ensinando como utilizar. E essas ferramentas de planejamento, como por exemplo o Trello, ou agendas virtuais, ou uma agenda física, são ferramentas que vão te ajudar ir mantendo um controle sobre o que você está vendo, sobre o conteúdo que você está estudando. Você vai anotando o que está sendo estudado, o que já foi estudado, o que precisa de revisão, qual o momento correto, o ideal para fazer a revisão. Então é importante você ter esse controle, porque às vezes você dá por estudar, estudei, você não coloca que estudou aquilo em canto nenhum. Um mês depois, você já teve visto outras coisas, você não sabe mais nem para onde voltar, para onde está indo, onde parou, o que deve ser reforçado. Onde você dá continuidade. Então é importante que você utilize, aí você pode utilizar qualquer tipo de ferramenta para manter essa organização. Então mantenha seus estudos organizados. E por fim, tá? Na verdade, por fim não, ainda tem outras coisas para falar. Eu achei que estava chegando no fim. Faça sempre uma revisão e um ajuste no seu planejamento. É importante que você vá, ao monitorar o seu progresso, através aqui das suas anotações, do seu nível nas provas, você consiga, nesse monitoramento, ir fazendo ajustes. Opa, eu preciso dedicar mais tempo a isso. Eu preciso resolver mais questões desse tema. Opa, eu preciso ler mais sobre tal matéria. Eu preciso revisar e assistir novamente aquela aula sobre aquele tema que eu não entendi. Então, aqui isso se alinha com a flexibilidade na medida em que você revisa e faz ajustes contínuos e aí nesse seu progresso. Tudo bem? Aqui só a nossa continuidade vai ser uma coisa mais rápida para a gente encerrar por hoje. Estamos falando sobre metas. Então, a importância de você definir essas metas claras e específicas. E aí, quem está anotando, por que é importante você definir metas no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo? Algo gerenciável, tá? Algo que você consiga controlar, algo que você consiga mensurar, quantificar. Essas metas vão te dar direção e foco. Elas vão te ajudar a ir medindo o teu progresso. Vão te ajudar no aumento da tua eficiência e tua eficácia no processo de estudo. Além de que, um dos pontos mais importantes aqui da definição de metas é a redução na procrastinação. Porque quando você tem metas ali mais específicas, e você sabe o que precisa fazer, você não precisa ficar perdendo tempo ainda decidindo sobre o que fazer. E isso te ajuda no processo de procrastinação. Todos nós procrastinamos um pouco em alguma coisa. O que nós não podemos é viver procrastinando em algo que é o ponto principal, é um dos principais objetivos de vida. Se teu objetivo de vida é um planejamento financeiro, se for viver procrastinando tua organização financeira, tu não vai alcançar o nível que tu quer. Se tu viver procrastinando os estudos, não vai ser aprovado, ou tu não vai aprender nunca a virar um expert sobre aquele tema a qual você está se preparando. Então, quando você tem essa direção, quando você tem as metas, isso te ajuda a reduzir aí um pouco muito a procrastinação. Sem contar que as metas vão te ajudar no processo de motivação sustentada. Lembrando, nem sempre você vai estar motivado. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Mas é importante que você tenha pequenas doses de progresso, pequenas doses de conclusão, um sentimento de avanço em relação ao que você está fazendo. Porque por mais que seja no longo prazo, por mais que teu objetivo final esteja lá na frente, aqueles pequenos avanços vão te fortalecendo e te mantendo ali
naquela luta diária até que você possa alcançar aí o que você busca. E isso também vai te ajudando em um processo de desenvolvimento de resiliência em face aí das dificuldades que você vai enfrentar no processo. Então, se você está se preparando para... Você é um vendedor de uma empresa e quer bater inúmeras metas, quer virar o cara lá número 1, você vai passar por um processo, vai receber muitos nãos, vai ter muitos desafios, algo que vai de contraponto ao teu emocional, à tua inteligência, aos teus valores, algo que vão exigir posicionamentos de sua parte e vão fazer com que você se desmotive e se sinta derrotado em muitos momentos, mas quando você está passando por esse processo de construção e fortalecimento da sua resiliência, isso vai te ajudando no processo, vai te tornando cada vez mais forte para chegar ao final e alcançar o que você quer. Então, você está estudando para um concurso, e concurso alto nível, você vai passar por muitas reprovações. E se você for deixar que aquelas reprovações sejam o motivo que vai ditar a tua confiança, a tua continuidade nesse processo, então é sinal de que você vai ficar cada vez mais distante de alcançar. Então é preciso, trabalhando essa resiliência, e o estabelecimento de metas também te ajuda e te fortalece com isso, ok? Gente, recados, tá? Recados para a gente finalizar. Então, primeiro recado, amanhã, 8 horas da noite, nós vamos estar aqui. Amanhã, e eu estou falando pro pessoal que está na plataforma do Além do Diploma, que não vai estar o amanhã, vai estar gravado para eles. Então, o pessoal que está lá na plataforma, você pode acompanhar que amanhã nós vamos fazer uma live com um grande amigo chamado Yuri Osterno Prado, advogado, que passou por um processo diferente do que nós temos visto aqui. Era alguém que vinha se preparando para concurso e em um determinado momento enveredou pelo caminho da advocacia, enxergando um outro caminho, novos progressos, novos desafios, e hoje tá muito bem. E, então, assim, é uma visão que eu quero trazer para vocês. Então, amanhã, 8 da noite, a gente vai estar aqui no Estudo Cash. Quem está assistindo no Além Diploma não é o amanhã, porque esse conteúdo é atemporal. Você pode assistir no Instagram ou no YouTube, que fica gravado aí por muito tempo, ok? Gente, em novembro, tá? Em novembro, nós vamos ter um evento chamado Foco Total, tá? Um evento chamado Foco Total, onde nós vamos passar 3 dias aqui tendo uma aula somente sobre foco, hiperfoco, estado de flow, dentre outros inúmeros temas que nós vamos tratar dentro desse evento chamado Foco Total. É um evento totalmente virtual, gratuito, tá? Nós vamos fazer esse evento no YouTube e eu queria convidá-los para participar desse evento. Quem tiver interesse, vai lá no link da bio no Instagram, logo que encerrar a live. Você clica lá no link da bio, tem lá o link da inscrição. Quando você se inscreve, você vai direto para um grupo de WhatsApp, onde você vai ficar recebendo as informações do evento. Então faz a sua inscrição no evento Foco Total, que agora em novembro, deixa eu olhar especificamente as datas aqui, que eu confesso que eu não estou lembrado, mas eu acho que é depois do dia 15 de novembro, data do Foco Total. Vamos lá, data do evento. 28 na verdade não é em novembro, é em outubro. 28 a 31 de outubro, tá? Evento Foco Total. Então hoje a gente tá hoje é dia 8, 28 a 31 de outubro. Pessoal do Instagram, YouTube, pessoal da plataforma Além do Diploma, depois já tem acesso, porque provavelmente você está assistindo, isso já foi gravado, então você já tem acesso na plataforma ao conteúdo desse evento, tá? Então, quem não está inscrito, quem pretende se inscrever, nós iniciamos hoje
as inscrições, vai lá no link da bio, se inscreve para receber as notificações no e-mail, no WhatsApp, para participar do evento Foco Total de 28 a 31 de outubro. Nesse evento a gente vai falar bastante sobre foco, vamos fazer uma imersão sobre esse tema e ao final tem algumas novidades para vocês. Então vai lá, se inscreve, eu aguardo vocês. Gente, por hoje é só. Nós amanhã vamos dar continuidade a partir das 8 da manhã, ainda falando sobre essa construção desse planejamento, metas e motivação, dentre outros temas que nós vamos trabalhar aqui. Só para adiantar, amanhã nós vamos falar sobre a definição das suas prioridades, o que é mais importante, urgente. Nós vamos falar um pouco sobre umas matrizes utilizadas para definir essas prioridades. Então não percam, tá? Amanhã, live, 8 da manhã. Amanhã, 8 da noite, live que vai do EstudoCast. E de 28 a 31, 3 dias, evento, foco total. Se inscreve, link na bio. Bom dia a todos, bom trabalho, Deus os abençoe e até amanhã. Valeu, gente. Abraço.